Quem sabe não foi para isso que você chegou aonde está? É com essa pergunta que Mardoqueu nos conduz a uma reflexão. A uma reflexão sobre o agir e a condução desse Deus invisível que está no controle da história e de toda a humanidade. E uma reflexão sobre o quanto eu e você estamos de fato comprometidos em sermos fiéis ao Senhor em todo o tempo, principalmente nos tempos difíceis. Hoje a nossa leitura nos trouxe para o livro de Esther, um livro muito rico, com muitos personagens, com muitos acontecimentos. Por isso, faça a sua leitura. Leia o texto, leia com atenção para você extrair todos os detalhes dele. E vão ser só 2 dias lendo esse livro, então faça a sua leitura e vamos aqui juntos com as reflexões. Uma informação importante para te dar um contexto sobre esse livro: os acontecimentos aqui estão inseridos dentro do reinado da Pérsia. Então nós estamos no reinado de Xerxes, que foi rei da Pérsia. Logo, isso acontece depois que o povo já tinha retornado para Jerusalém para a reconstrução. Por isso, o livro está inserido nesse contexto. Então, um bom grupo de judeus retorna para Jerusalém para a reconstrução, mas não são todos. Muitos permaneceram ali aonde estavam, nas cidades em que estavam, porque afinal de contas, há 70 anos, aquele era o lugar, a cidade deles, eles estavam inseridos. A maioria dessas pessoas nasceu ali, sempre viveu ali. Não são todos os judeus que retornam para Jerusalém. E aqui nós vamos ser apresentados a alguns desses personagens que estão nessa situação. No capítulo 1, o texto nos diz que Xerxes enfrentou uma oposição da sua esposa se recusou a obedecer uma das suas ordens, e ele então destituiu ela do cargo. E foi aberto um processo de seleção para uma nova rainha, para substituir a rainha Vasti. Os seus conselheiros então recomendam que ele traga todas as virgens e moças belas de todo o reino para o seu harém, e ali ele vai fazer uma seleção da que ele se agradar mais para que seja a sua nova rainha. E é nesse contexto que nós somos apresentados a Mardoqueu e a Esther. Mardoqueu tinha uma prima jovem, muito bonita, atraente, que se chamava Hadassa, também conhecida como Esther. E quando o pai dessa sua prima morreu, ele pegou essa menina para criar como filha. Então nós temos um homem, um judeu mais velho, que está criando como filha a sua prima que ficou órfã. E essa menina, como o texto nos diz, muito bonita, muito atraente, a chamou a atenção e foi levada para o palácio do rei, é colocada dentro desse concurso de beleza para a escolha dessa nova rainha, acaba sendo escolhida pelo rei e se torna a rainha da Pérsia, uma judia, rainha da Pérsia. Mardoqueu ele vai demonstrando a sua fidelidade ao rei num episódio, por exemplo, em que ele testemunha uma trama que buscava matar o rei, ele denuncia e ele passa a ser bem visto pelo rei nessa situação. Nós temos uma... E aí no capítulo 3 nos é colocada uma trama de conspiração contra os judeus. O primeiro levante histórico antissemita, a primeira grande trama que planejava o genocídio dos judeus é retratado para a gente aqui no livro de Esther, no capítulo 3. E nós temos então o seguinte retratado nesse capítulo. O rei Xerxes promoveu Amã, um dos seus oficiais, foi promovido como para a posição de maior autoridade entre os nobres. E acontece que Amã tinha uma birra com Mardoqueu, porque Mardoqueu, sendo judeu, ele se recusava a se prostrar diante das divindades persas e a prestar reverência a qualquer pessoa que não o Senhor. E isso é notado, essa recusa de Mardoqueu de se prostrar, de se curvar diante de Amã é notada. Contam para Amã o que estava acontecendo e dizem para ele, ó, ele não está se prostrando para você porque ele é judeu. E como judeu, ele disse que não vai se prostrar, que ele não se prostra a ninguém que não o seu Deus. Isso faz com que Amã tome a decisão de que não era o suficiente matar Mardoqueu. Ele precisava matar todos os judeus e ele convence então o rei Xerxes a que emita um decreto. Olha, tem um povo que habita aqui no nosso meio, os judeus, eles são meio rebeldes, eles não se curvam diante dos nossos deuses, eles têm uma lei própria, eles têm um livro próprio de lei, mandamentos que eles obedecem, eles não obedecem à lei do Senhor, à lei do rei, eles não obedecem às leis persas, e não dá para suportar mais esse povo. Então eu te dou 350 toneladas de prata para que o Senhor permita que a gente se livre deles. O rei aceita esse acordo e concede autoridade a Amã para que faça o que ele achar melhor, entrega o anel com o selo real nas mãos dele, e Amã emite então um decreto dizendo que no dia marcado, no dia 7 de março do ano seguinte,
todos os judeus seriam entregues a quem os matasse. E quem os matasse poderiam tomar então posse dos seus bens e das suas riquezas. Nesse dia, todos os judeus poderiam ser mortos. O rei acaba assentindo com isso, sem nem entender o que ele está fazendo direito, mas concorda de que o povo deveria ser destruído, mas Amã é quem emite o decreto. E lembre-se que ninguém sabia quem Esther era, porque Mardoqueu havia instruído Esther que não dissesse que ela era judia. Claramente já demonstra que havia uma inimizade entre os persas e os judeus, muito provavelmente por essa questão religiosa, pela recusa dos judeus de se prostrarem diante dos deuses persas e essa coisa toda, do povo separado, do povo de Deus, o que nos mostra que havia sim algumas pessoas, havia um grupo razoável de pessoas que permaneceram fiéis ao Senhor, mesmo naquela circunstância de exílio, e esse decreto é emitido. O caos, o pânico, o medo tomam conta dos judeus em toda parte. Por onde esse decreto chega, e o decreto é enviado para todas as províncias, os judeus estão chorando, lamentando, estão vestidos de panos de saco, lamentando, porque o fim deles foi decretado. A destruição, a aniquilação, o genocídio do povo judeu havia sido decretado e eles não tinham nenhuma chance de resistirem a isso humanamente falando. Eles estavam submissos ao Império Persa, eles não tinham exército, eles não tinham um reino, eles não tinham nada que os protegesse naquela situação. E por isso esse povo clama, esse povo ora, esse povo lamenta e existe muita preocupação envolvida aqui. E aqui nós chegamos ao ápice dessa nossa leitura de hoje, quando Mardoqueu então está lamentando pela cidade, a notícia chega a Esther, que o seu tio estava vestido de panos de saco, ela manda um dos seus servos para conversar e descobrir o que está acontecendo. É nesse episódio em que ela fica sabendo do decreto. E Mardoqueu envia mensagem para ela dizendo: olha, conversa com ele. Você está aí, você é a rainha, conversa com o rei, peça misericórdia dele, peça para que ele revogue esse mandamento, esse decreto. E Esther responde dizendo que, olha, faz 30 dias que ele não me chama, faz 30 dias que eu não apareço diante dele. E a lei dos persas diz que ninguém pode chegar no pátio interno do palácio, diante do rei, sem ser chamado. Porque se fizer isso e o rei não estender o cetro, essa pessoa será morta. Ir à presença do rei, eu não vou há mais de 30 dias, e se eu for, eu vou estar colocando a minha vida em risco. E então Mardoqueu diz para ela: Esther, quem sabe, eu vou ler o texto. Ele diz: não pense que por estar no palácio você escapará quando todos os outros judeus forem mortos. Se ficar calada num momento como esse, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como essa que você chegou à posição de rainha. Esther, não é porque você virou rainha da Pérsia que você está alheia a tudo que está acontecendo. Não se esqueça do seu povo, não se esqueça do Senhor. E lembre-se, quem sabe não foi para isso que Deus te colocou aí. Uma coisa interessante, um detalhe interessante do livro de Esther, é que é um único livro da Bíblia em que a palavra Deus não aparece. O nome de Deus não aparece. Mas certamente é um livro em que, apesar do nome não estar explícito, em todo o tempo nós vemos a condução de Deus ao longo dessa história e como Deus conduz tudo isso. Tirando aquela menina que era órfã, que não era ninguém, uma jovem órfã se torna rainha da Pérsia. Justamente no momento em que o povo judeu é ameaçado de extinção. O Senhor conduz essa história para que Esther estivesse ali naquele momento, na circunstância em que ela, uma jovem que talvez aos olhos dos outros tivesse por grande característica ser bonita. Ninguém nunca foi considerado como salvador de nada por causa da sua beleza. Mas Esther, por causa da sua beleza e ao longo dessa condução de Deus, ela se torna rainha da Pérsia. E ela tem uma condição inigualável de intervir nessa situação. E é esse o alerta que o tio, o seu primo, faz. Olha, quem sabe não foi para isso que Deus te colocou aí. Você não pode se esconder. Você não pode deixar de cumprir o seu papel. Porque se você deixar, talvez Deus vai levantar socorro de alguma outra pessoa. Mas você terá deixado de cumprir o seu propósito e sua família e você morrerão. Não tenha medo.
A nossa leitura fica por aqui, e nós fomos, na verdade, até o versículo 8 do capítulo 5, mas nesse trechinho a gente tem só o começo dessa intervenção de Esther, e nós vamos ver, inclusive, que Esther vai à presença do rei, e o rei a recebe de bom grado, e nada acontece a ela. Eles oram, eles intercedem, eles jejuam por 3 dias antes que ela vá, e o rei a recebe de muito bom grado. Mas eu quero fazer o meu destaque de hoje no fato de que, muitas vezes, ao longo das nossas vidas, nós talvez percamos de vista que o Senhor continua no controle da história. Talvez, como no livro de Esther, por não estarmos vendo o nome de Deus sendo dito em todo canto e por toda parte, corramos o risco de achar que ele não continua no controle da história. Mas esse Deus invisível, que talvez você não esteja vendo o tempo todo, ele nunca deixou de estar no controle. E talvez você esteja aonde está, justamente para que você possa ser fiel ao Senhor e, sendo fiel a Ele, cumprir o seu propósito ali, aonde você trabalha, na sua família, no seu ciclo de amizades. Não se esconda diante das demandas que surgem e das oportunidades que você tem de, sendo fiel ao Senhor, cumprir a vontade dele para a sua vida, mesmo que sejam circunstâncias difíceis. Não se esconda, não fuja do seu propósito. Lembre-se que o Senhor tem conduzido a história da humanidade. Certamente Ele tem conduzido a sua. E se você está onde está, o Senhor talvez tenha um propósito para você. Não deixe de cumpri-lo. Vamos juntos lendo a palavra de Deus. Hoje o vídeo ficou maior porque a história é longa, são muitos detalhes. Espero que você tenha aprendido, que você tenha gostado. Compartilhe esse conteúdo com alguém que possa ser abençoado por essas leituras, por essas reflexões. E você já sabe que amanhã a gente se encontra aqui, termina de fazer a sua leitura do livro de Esther e amanhã temos a última reflexão do livro.